Boa tarde a todos os alunos do nono ano aí. Vamos hoje assistir essa aula aí para vocês terem um melhor entendimento para fazer essa prova do SEDUC de amanhã, né? E espero que vocês prestem bem atenção, né, para vocês terem as noções necessárias que dê para fazer essa prova. Então, de posse aí de vocês aí com um caderno, né, puder estar acompanhando e vai marcando para pegar o princípio de raciocínio desse tipo de prova. Que ela apresenta ser fácil, mas tem certas questões que exigem mais da gente para o raciocínio, certo? E eu vou estar passando aí alguns macetes para vocês ter um melhor entendimento na prova e por sua vez aí conseguir, né, uma nota aí satisfatória aí. Então vamos dar início. E vale ressaltar também que eu já, para não ficar um vídeo muito longo, porque são 15 questões, eu já respondi a prova, tá? Aqui vou estar passando para vocês como vocês, o princípio de raciocínio para achar a resposta de cada atividade, correto? Então vamos dar início. Aqui na questão 1, na reta numerada a seguir, as letras A, B, C, D, E e F representam números inteiros. Então nós temos aqui a reta, né? Primeiro passo, o que a gente deve observar? Achar o ponto zero, tá aqui, e depois achar a distância que é de cada espaço desse. No caso aqui, nós já podemos ver por aqui, pelos menos 25 e o 20, ó, é um espaço de 5 em 5. Correto? Então, a primeira pergunta diz assim, ó, identifique os valores representados pelas letras A, B, C, D, E e F. Então, a letra A, ela está aqui, né, a letra A aqui, e qual que é o valor dela? Se aqui eu tenho menos 35, então para a esquerda ele vai, né, aumentando o número, né? Então vai ficar, ó, menos 35, menos 40, que vai ser a letra B já chamo o resultado de B, e menos 45. Então nós achamos aqui, menos 45, menos 40, aí a letra C, né? Como aqui está menos 35, aqui vai ser menos 30. A letra D está aqui. Então eu tenho aqui menos 20, né? E o próximo número aqui, como é 5, né? Como é de 5 em 5, aqui seria o menos 15. E assim sucessivamente. Aqui o próximo, menos 10. E o F, menos 5. Então nós achamos aqui, ó, todos os valores, ó, F menos 5, certo? Agora, nós vamos verificar aqui a letra B. Entre quais valores indicados nesta reta se encontra o número menos 17? Então, menos 17, então vai estar entre aqui, ó, o menos 15 e o menos 20. Então está aqui. Então a gente olha aqui. Viram como é bem fácil para resolver a questão? Agora a letra C. O número menos 32 se localiza entre quais valores indicados na reta? Então ele está aqui, ó, entre menos 30 e menos 35. Menos 30 e menos 35. Certo? E dê exemplos de dois números inteiros que se encontram entre menos 25 e menos 20. Aqui eu posso, daqui, eu tenho menos 21, menos 22, menos 23, menos 24. Então eu posso pegar qualquer um desses números, né, como exemplo. Aqui no caso foi usado o menos 21, né? Eu poderia pegar o menos 22 e o menos 23 também, que seria a correta resposta também. Certo? Agora vamos passar para frente. O 2, que é outro também, que é uma análise de reta, né?
Vamos ver aqui o que se pede. As letras X, Y, Z, E, W, na reta numerada a seguir, representam números racionais. Certo? Então, antes de eu continuar, o que eu tenho que fazer mesmo? É descobrir as distâncias. Aqui no caso, eu acho o ponto zero, que eu já tenho aqui, né? O zero aqui, achei o zero aqui, certo? O próximo passo é saber essa distância. Como que é essa distância? Então aqui eu estou vendo que é um espaçamento de 1 em 1, certo? De 1 em 1, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. A distância é a mesma, que está subdividido. Então, como eu sei que aqui começa do 0, 1, 2, 3 e para a esquerda 0, menos 1, menos 2, automaticamente eu já sei que aqui, ó, aqui eu tenho 10 números até chegar no 2, não é mesmo? Se eu começar aqui, eu tenho 10 números aqui, ó, que é 10 unidades que fala, né? Então nós temos 10 unidades aqui para chegar no 1, 10 unidades para chegar no 2, 10 unidades para chegar no 3. Para o lado esquerdo aqui, que é negativo, então eu tenho 10 unidades para chegar ao menos 1. Aí depois mais 10 unidades para chegar ao menos 2. E 10 unidades para chegar no menos 3. Certo? Então o que pede? Indique os valores representados pelas letras X, Y, Z e W. Então o X aqui, que é menos, né? Ele está aqui menos. Como eu já sei que daqui a aqui tem 10 unidades e o X está no meio, então é 2,5. Que a resposta é menos 2,5, certo? O Y está bem aqui, ó. Menos 1 e o Y bem aqui. Então, daqui para cá, né, daqui para cá, o meio dele é 5. Então, se eu andar mais algumas casinhas aqui, eu vou ter 7,5, ou seja, 0,75, menos 0,75, tá aqui, achei aqui. O Z está aqui para o lado positivo já. Então, aqui eu sei que aqui, bem aqui, é o centro, que é 5, né? 5 unidades. E ele está bem no meio entre o 1 e as 5 unidades. Ou seja, ele está no meio, então ele é 7,5. Né? Como eu tenho aqui, como é um espaçamento de um intervalo de 1, né? E dentro do intervalo de 1 eu tenho 10 unidades, então ele é 0,75. Certo? E o W? O W ele está aqui depois do 2, né? Antes de chegar no meio, que é o 5. Ou seja, ele está na metade. Ele está na metade entre 5 e o 2. Então a metade disso aqui é 25. Para mim chegar aqui eu tenho 50, né? Que é meio. Então a metade aqui vai ser 25, certo? Por quê? Porque a metade de 5 é 2,5. Como a gente está trabalhando na unidade menor ainda, né? Então nós vamos achar 2,25 aqui, 2,5 aqui, 2,75 aqui e 3 aqui, certo? Então já conseguimos entender aí. Continuando, indique nesta reta o número 1,5. Então o número 1,5 nada mais é do que 1,5. Então ele está bem aqui no meio, certo? Aqui é 1 positivo, né? Aí 1,25, 1,5. Então ele estaria aqui. Aqui foi a resposta que está errada, viu? Não é aqui não, é aqui. Que ele é positivo. Então ele fica aqui. 1,25, 1,5, 1,75, 2. E assim por diante. Aí 2,25, 2,5, 2,75 e 3. Certo?
Indique nesta reta o número menos 0,25. O menos 0,25, né, nós sabemos que aqui está um zero aqui, né? Então, ele começa aqui. O zero eu sei que está aqui, ó. Então, ele vai ser entre o 5 aqui e bem na metade aqui. Então, é o 0,25. E dê exemplos de dois números racionais que se encontrem entre menos 2 e menos 1. Então, uma possível resposta aqui seria menos 2,5 e menos 2,25. Então, cadê? Menos 2,5 menos 2 e menos 1. Então, menos 2 e menos 1, tá certo. Então, aqui, 2,5. 2,5 e 2,25. 2,25 está aqui, ó. Menos 2,25. E assim, eu espero que tenha entendido aí o princípio de raciocínio disso aí. Vamos passar agora para 3. A 3 é cálculos, né? Relaciona as expressões numéricas da primeira coluna com seus respectivos valores na segunda coluna. Menos 3 vezes 5. Então, como que eu faço aqui? Para mim saber fazer essa conta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar aqui, ó, como que é, ó. Então eu tenho aqui, ó, a primeira conta é essa aqui e essa aqui é a segunda, ó. Certo? Primeira coisa que eu faço é identificação, né? Aqui que eu posso fazer aqui, ó. Então identificamos aqui. Então o primeiro aqui, menos 3 vezes 5 é menos 15. 90. Menos 90 dividido por menos 3 é menos, seria menos, não, né? Seria mais, né? Porque aqui tem menos com menos dá mais. É isso aí. Então vai ficar menos 15 mais 30, que é igual 30 menos 15 é igual a 15. O segundo, 3 vezes 4, 12. Mais vezes menos, menos. Então é menos 12. Aqui, 2 elevado a 4 é 16. É mais 16, que é positivo, né? Então vai ficar mais 16. Como aqui eu tenho menos, menos vezes mais dá menos, né? Então fica menos. 12 menos 16 é igual a menos 28. A letra C. A letra C, novamente, né? Eu identifico. A letra C ficou 72 menos 64. Por quê? Porque aqui, ó, 6 elevado a 2 é 36. 2 vezes 36 é igual a 72. Menos com mais, porque aqui 36, né? Se eu pegar 6 vezes 6, né? Vai dar 36. Aí mais vezes menos, menos vezes menos dá mais. Então, e aqui eu tenho menos aqui, então fica menos vezes mais, que vai dar menos. 8 ao quadrado elevado a 2 é 64. Então, com menos e menos, vai se somar. 72 mais 64 igual a menos 136. É a resposta. A letra D. 16 dividido por 24 menos 2 elevado a 3. Primeira coisa que eu faço é achar aqui, ó. Como aqui é menos e aqui é ímpar, não é isso? Então, o que é que eu falo? Eu já sei que o resultado é menos aqui. Então, vai ficar menos. Certo?
Então vai dar 8, 24 menos 8, 16. Positivo, porque o 24 é maior do que 16, então ele fica positivo. 24 menos 16, menos 8 é 16, está aqui. 16 dividido por 16 é igual a 1. Então, aí completa aqui, né? Acha os resultados aqui. Então, a letra D é 1. A letra C, menos 136, está aqui, né? A letra A é o 15. E a letra B é o menos 28. Agora vamos passar para outro exercício aqui. Então, lembrando, pare o vídeo, copia, presta atenção para você estar fazendo corretamente, tá, os cálculos e pegando melhor a base do raciocínio, tá? Agora aqui, resolva as situações problemas a seguir. Simone e Michael fizeram parte de uma campanha de arrecadação de alimentos. Juntos arrecadaram 45 kg. Mas Michael arrecadou 5 kg a mais do que Simone. Quantos quilos de alimento Michael arrecadou? Tá. Então, como que a gente faz aqui? Nós só temos dois números aqui. Então é 45. Como Michael arrecadou mais 5 kg a mais do que Simone, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número total que está aqui, né? Que eu tenho ele aqui já, né? Que é a somatória tanto de Simone mais Michael. Então dá 45. Então eu já tiro 5 e deixo de fora, que ele vai somar depois. Então 45 menos 5 dá 40. Aí os dois trabalhou junto e ajuntou, né? Então ele vai dividir por 2, vai dar 20. 20 mais 5, 25. Ou seja, como o Michael arrecadou 5 a mais do que Simone, então ele vai estar 25. É o caso aqui, ó. 45 menos 5, que é igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20 mais 5. Esse 20 mais 5 nada mais é do que Michael, a quantidade que Michael arrecadou. A letra B. Em um cinema há 13 fileiras com 12 poltronas e 15 fileiras com 17 poltronas. Qual o total de poltrona deste cinema? Bom, aqui é uma multiplicação apenas. Então, eu divido em dois grupos. 13 vezes 12 e 15 vezes 17. Então, 13 vezes 12 eu vou encontrar 156. 15 vezes 17 eu vou encontrar 255. 255 mais 156, que é igual a 411. Então, qual o total de poltronas? 411 poltronas. Certo? Viu como é tranquilo para fazer o cálculo? Vamos agora para a letra D. Letra C. No estacionamento do shopping Estação da Moda estão estacionados 195 carros, distribuídos em 13 fileiras com a mesma quantidade. Quantos carros estão estacionados em cada fileira? Bom, analisando aqui, eu tenho um número 195 distribuídos em 13 fileiras com a mesma quantidade. Então a ideia aqui é a ideia de divisão. Então o que eu faço? Eu vou pegar o 195 dividido por 13. É o que eu fiz aqui, ó. A gente pega 195 dividido por 13, que é igual a 15. Então a resposta: estão estacionados 15 carros em cada fileira. Correto? Então é assim que vai fazer, é apenas uma divisão. Agora a letra D. Fernanda e mais 4 amigos foram almoçar juntos em uma churrascaria. A conta ficou R$ 275 e foi dividida igualmente entre eles. Fernanda pagou sua parte em dinheiro e lhe sobrou R$
de troco R$ 45. Quantos Fernanda tinha antes de pagar a conta? Bom, primeiro passo aqui é a gente identificar a quantidade de pessoas. Então, mais 4. Então, mais Fernanda. Então, eu tenho aqui 5 pessoas. Eu tenho um valor também, o valor total desse gasto de 275. Então, eu vou pegar 275 dividido por 5, que eu vou achar 55. Como o gasto, né, o valor pago foi igual entre os 5, né, eu vou ter aqui 55 de Fernanda. Se ela recebeu de troco 45, então é só pegar, né, normalmente aqui 55 mais 45 eu vou achar 100. Ou seja, ela tinha, antes de pagar isso aí, R$ 100 na carteira dela. Certo? Agora nós vamos para a questão 5. A questão 5 é um pouquinho mais difícil, tá? Mas ela é tranquila para entender. Complete o quadro a seguir conforme o exemplo, distribuindo os algarismos de cada número nas colunas conforme seu valor posicional e decompondo o número na forma polinomial. A forma polinomial, a palavra polinomial, o que é? É busca de um resultado, certo? Por isso que se diz polinomial. É para a gente achar algo. No caso aqui, os números, né? Que números que é? No caso aqui, como que eu vou distribuir? Eu tenho um número aqui, ó, 0,28, né? Eu tenho centena, dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo. Então, como que eu faço aqui? Eu vou pegar o 0, põe aqui, ó, igualzinho tá ali, ó, 0, né, que é a unidade. Aí vírgula é aqui, aí ficou décimo, né? Décimo porque é 1. Então, o primeiro número é décimo. O segundo número é o centésimo. O terceiro número é o milésimo. Aqui, 0,28 é o número que está aqui. Então, eu já coloco aqui 0,28, certo? Esse 0 aqui eu posso colocar aqui? Pode, porque aqui, depois desse número 8 aqui, tem infinitos zeros aqui. Zeros imaginários, entendeu? Então, eu posso utilizar. Tanto também aqui, pro lado da esquerda, eu posso colocar aqui vários zeros infinitamente aqui também, porque esse zero aqui ele não tem valor, né? Ele não aumenta nada e nem diminui o número, certo? A forma polinomial. O que é a forma polinomial? É a decomposição do número, certo? Então, como que eu decomponho esse número? Da seguinte maneira, ó, 0,2, que é esse número aqui maior que fica do que 8, né? Que ele está em a casa do 20. Então, 0,2 mais 0,0, que seria o lugar desse número aqui, 8. Então, se eu pegar esse aqui, somar com 0,08, eu vou encontrar esse resultado aqui de 0,28, certo? Aqui já tinha colocado até um exemplo, né? 1,309. 1,309. Aí na forma polinomial, 1 mais 0,3, porque ó, 1,3. 0,3 mais 0,0, que é o 3, o 0, porque é o outro 0 aqui do 30, e o 9. Então fica assim, o 2,506, 2,506, né? Aí vai ficar 2, 0,5 mais 0,04 mais aqui, ó, 1, 2, 3. Aí eu conto 0,1, 2, 3.
Tá vendo? É assim. O 4,025. 4,025. Né? No polinomial, 4 mais 0,02. Pode ver que é na mesma posição, ó. Só acrescenta o 0, ó. 0, aí 2, tá vendo? Ó, é igualzinho, ó. 0, 0, 2, mais 0,12. Por quê? Porque depois da vírgula eu tenho dois números, ó. Então 1, 2. Então eu coloco 2, 0, ó. 1, 2 e o 5 no final. O 7,302, então unidade 7,312. Eu ponho 7 inteiro mais 0,3, né? Mais 0,01, porque eu tenho um número antes de chegar no 1, mais 0,002. Porque aqui eu conto, ó, 1, 2. Tem dois números antes de chegar no 2. Então, eu completo com 0, na forma polinomial. 8,5. Então, aqui, 8,5. Aqui no caso tá digitado errado, tá? No caso aqui eu vou ter 8 mais 0,5, certo? Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu pôr aqui. Fica 8 mais 0,5. 0,5 seria assim. Aqui 33,54. Então 33, que é dezena, vírgula 54. Então eu ponho aqui 33, 30, no caso 30 mais 0 mais 3, que é o inteiro, aí mais, cheguei na vírgula. Então, se eu cheguei na vírgula, ele vai ficar assim, 0, vírgula, mais 0,5 mais 0,04. Esse seria os resultados aí disso aqui. Agora aqui também tá com o resultado errado, né? Então aqui, ó, tenho 309,07. Então eu tenho aqui 300 mais 9 mais 007. Aqui eu não sei porque que tá errado, mas o número tá errado. Então aqui fica 300 e o restante tá certo. 300 mais 9 mais 0,07. Então eu contei aqui, ó, 1, 2. Então tá certo.
411. 400 mais 11 mais 0,2, certo? E assim nós terminamos essa parte dos exercícios. Eu espero que vocês entenderem aí, né? E vamos agora para o exercício 6, que é cálculo agora também. Aqui nós vamos ver aqui: calcule o valor de cada uma das expressões a seguir. Então ficou 2,04 menos 5 vezes 1,7. Então eu vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes 1,7, que é igual a 8,5, que é igual a 6,46, a resposta, certo? Aqui eu tenho a letra B, eu tenho aqui uma fração, né? 2 menos 1/3 vezes 2 mais 1/3. Então, como que eu faço isso aqui? Vocês lembram que a gente tem, quando encontra aqui, a gente tem que fazer o mínimo, né? Põe aqui, equivale 1, fração, né? Vai ficar aqui, é o 3, né? Aqui fica 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2, 6. Né? 3 dividido por 3 é 1. Então fica 6 menos 1, dá 5/3. Aqui, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1. 6 mais 1 dá 7/3. Por isso que está aqui. Aqui, ao mesmo tempo, ele está multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, multiplicar um pelo outro. Ó. O de baixo e o de cima. 5 vezes 7, 35. 3 vezes 3, 9. Tá aí o resultado, né, dessa expressão. Aqui no outro, né, a letra C é a mesma coisa. Né, eu vou primeiro achar o mínimo aqui, que é 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 é 1. Né? Que vai ficar 1 sobre 2. Elevado a 2. Aqui, 8 vezes 5, né? Uma multiplicação, então eu multiplico direto. 8 vezes 5, 40. Menos com menos dá 40. 40 dividido por 4, que eu já tenho um 4 aqui, eu posso dividir, né, para simplificar, que vai sobrar 10. E aqui, continuo resolvendo, fazendo a simplificação. 1 elevado a 2 é igual a 1. 2 elevado a 2 é igual a 4. Está aqui. Mais 10. Então, ficou aqui mais 10. Aqui também tá errado esse resultado aqui, porque aqui eu vou ter que fazer novamente a simplificação da fração, né, que vai ser 4, né, 4 por 4 dá 1. Então fica 1 mais. Aqui 4 dividido por 1, né, vamos fazer aí para ficar mais fácil o entendimento, que tá então aqui é 1 aqui embaixo, né? Aí 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 10, 40. 40 mais 1, 41. Então aqui vai ficar 41 dividido por 4. Esse é o correto aí, tá? Continuando. Lembrando que depois vocês copiam, tá? Para o vídeo, vai entendendo, refaça no caderno, tá? Desculpa aí pelos erros que tá tendo aí. Então, aqui, ó, que é a letra D. A letra D é menos 2/5 mais 0,3 dividido por 10. É a mesma coisa, né? A gente faz aqui. Só ver aqui como que faz, é menos 2/5 mais 3 décimo dividido por 10.
Então aqui eu vou achar o mínimo novamente, que é 10, né? 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 2, 4, 10 por 10 é 1, 1 vezes 3, 3, dividido por 10 mantém. Aqui vai ficar menos 4 com mais 3 dá menos 1, 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Por quê? Porque quando é fração, a divisão de fração, lembra-se da regra, tá? Que a gente inverte. Por isso que tem 1 aqui e o 10 embaixo. Então inverte e multiplica. Então 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. Aí o menos aqui, né, mantém. Por isso que dá 1 sobre 100. O 7, esse tipo de exercício, é ele é bem fácil também de fazer, mas muita gente erra na prova, em exercício, né, dados aí, erra muito. Então, o que você tem que ver aqui, ó, 2m menos n. Para m igual a menos 3. O que a gente faz aqui? A gente só vai substituir. Quando você encontrar a letra m, você vai colocar isso aqui, menos 3. Quando você encontrar a letra n, você vai colocar o número 5. Então, 2 vezes menos 3 menos o 5. Igual tá aqui, ó. 2 vezes 3, menos 3, né? Menos 5. 2 vezes menos 3 é menos 6. 2 vezes menos 5, opa, mantém o menos 5 na frente, né? E soma os dois. Então ficou 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 5, né? Mantém aqui. Aí eu somo. 11 vai dar menos 11. Que 5 mais 6, 11. Aí eu mantenho o sinal do maior nesse caso aqui, que vai ser menos. A segunda, para x igual a menos 4, é só eu substituir aqui. Y igual a 2. Então ficou 5 vezes menos 4, menos 3 vezes o y, que o y nada mais é do que o 2. 5 vezes 4 é 20. Menos com menos dá mais. Certo? 3 vezes 2, 6. 20 menos 14, 20 menos 6 igual a 14. A letra C agora. Então, para A igual a 3 e B igual a menos 4. Então, 4 vezes A menos B ao quadrado. Então, 4 vezes 3 menos, aí menos 4, né? Porque aqui é menos 4, ó. O B vale menos 4. E aqui tá menos também. Então, é menos, abre o parênteses aqui, eleva ao quadrado, que vai ser um número positivo, né? Porque aqui é par, né? Aí 4 ao quadrado mais 16. Como aqui eu tenho menos, então ele fica menos vezes mais, vai dar menos 16. 4 vezes 3 é 12. Tá aqui. Então, 12 menos 16, menos 4. Por que menos 4? Porque, de acordo com a regra matemática, eu tenho que olhar aqui o maior número. O maior número aqui é 16. Ou seja, com menos na frente. Então, vai manter o sinal que está nele. Aqui também, o P vale 1 e Q vale menos 2. Então, é só substituir, ó. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos, abre parênteses, menos 2, né, dividido por P, que é 1, mais 2 vezes o Q, que é 2 vezes menos 2. Aí fazendo aqui, né, fica 2 vezes 1, 2. Aí fica menos vezes menos dá 2. Então fica 2 mais 2. E embaixo ali, substituindo, né, fica 1. Mantém o 1 aqui, mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então 1 menos 4 embaixo. E continuando aqui, 2 mais 2,
e 1 menos 4. 2 mais 2 dá 4. 4 menos 1, né, dá menos 3. Por quê? Porque lembrando que o número aqui, ó, ele tem um sinal no maior número, então mantém ele menos, certo? Então é assim, relembrando, pare o vídeo, faça no caderno, refaça, para vocês entenderem bem que matemática tem que praticar, tem que fazer, senão a gente não consegue aprender, certo? Agora, aqui é um exercício bem interessante. Ele apresenta ser fácil, mas não é fácil a primeira vez, tá? Então eu vou estar passando aqui como que a gente resolveria esse exercício de uma maneira mais rápida, tá? Então tá, aqui ele colocou umas formulazinhas, t igual a n ao quadrado mais n. A segunda, t igual, né, n menos 1 ao quadrado, e t igual a n mais 1 ao quadrado mais n mais 1. E aqui o t, né, que é a última, 3n menos 1, certo? Como que eu faço aqui? Primeira coisa que tem que fazer aqui é identificar isso aqui, ó. O que é termo, né? O termo é isso aqui, ó. O termo é o resultado da operação. Então ele está aqui, certo? Lembrando, ó, presta bem atenção para não confundir, tá? Posição é o número que vai aqui, ó. Termo é o que você vai achar. Através do cálculo, você vai achar esses números aqui. Correto? Então, como que eu analiso aqui? Note aqui, ó, que aqui está 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, posição 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, posição de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo também. Nós vamos ver depois aqui que vai estar 1, 2, 3, 4, 5. Então, como que é? O termo é o que eu quero encontrar, que é o resultado. Então, como que eu faço? Eu posso pegar aqui um número. Como aqui eu tenho quatro expressões diferentes, e se eu for calcular um por um aqui para encontrar quem é quem aqui, vai ter uma dificuldade, que vai demorar muito tempo. O que que eu faço? Como eu sei que é aqui, ó, esse número aqui, ó, ele tem em todos eles, ó que interessante, ó. Tá vendo? Eu tenho nos 4, o número 5. O que que eu faço? Eu posso pegar e fazer a seguinte coisa. Pego ele, ponho aqui na primeira. Põe na primeira aqui, ó. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Que a gente acha todos de uma vez só. Então eu pego aqui 5 ao quadrado mais sempre o termo, que a posição, né? A posição mais 5. Então aqui eu já tenho um resultado, já tenho um valor, ó. Igual 5 ao quadrado, 25, mais 5 é igual a 30. Então, se eu olhar aqui, ó, o resultado 30 tá onde? Não tá aqui, ó? Aqui. Então eu já encontrei essa primeira expressão. Essa primeira expressão aqui, ela corresponde, assim, coincidentemente, já a letra A aqui, que é a primeira aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, 5, só substituir, ó, o N, né? Só substituir o N. Como é todos iguais, o número tem lá, né? Elevado ao quadrado. Então tá. Eu tenho aqui 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4 é 16. Então, onde tem um último número 16 aqui como resultado? Olha ele aqui embaixo, aqui, ó. Então, achei aqui, ó. Então, é o 2 é aqui, né? Igual já está respondido. Mas
Vamos continuar para a gente descobrir o outro. Se eu descobrir mais um, eu já sei quem é quem. Então, fica 5 de novo. Mais 1. Isso aqui elevado ao quadrado. Aí mais 5 e mais 1. Tudo isso aqui é igual a... Então, se eu encontrar essa aqui, 5 mais 1, 6. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 5, 41. 41 mais 1 é igual a 42. Então, eu tenho aqui 42. Onde que eu tenho aqui 42? Aqui, ó, termo. O que eu estou procurando é o termo, que é a letra T. Então, tá aqui, ó. 42 está aqui, certo? Então, a terceira aqui corresponde a essa aqui, certo? Então, eu já encontrei aqui. Tá vendo como é facinho para fazer? Vamos agora para a questão 9. A questão 9, ela é um pouquinho mais difícil, viu? Ela é uma questão, né? Quando cair, tem que prestar muita atenção. Eu sugiro para vocês que vocês refaçam essa questão no caderno, copia e tente entender a maneira que monta ela, tá? Então ela diz assim, ó, escreva uma equação do primeiro grau que represente cada uma das situações a seguir. O dobro de um número subtraído de 8 unidades é igual a esse número acrescido de 12 unidades. Tá? Então, como que eu raciocino aqui? Da seguinte forma. O primeiro aqui que eu tenho é o dobro. Tá aqui. Dobro de um número. O dobro eu sei que é 2. Eu ponho ele aqui já. Um número eu não tenho, então ele é o x. O dobro de um número. O dobro de um número é a mesma coisa que eu fizer 2x, certo? Subtraído. O que é subtraído? É menos. 8. 8 unidades, né? Que é 8. Então, põe o 8 aqui. Menos, tá? É igual. Ó, a outra coisa aqui, ó, igual a esse número que está lá atrás, né, que eu não sei qual que é, né, mas eu estou identificando ele como x, então eu vou colocar aqui, ó, x, ó, mais, ó, acrescido, todas as vezes que eu encontrar a palavra acrescida, eu sei, tem que memorizar que é mais, tá, acrescido de 12 unidades, então, acrescido de 2, então mais 12. Então, o que eu vou fazer depois? Vou pegar aqui, ó, x, jogo para esse lado aqui, diminuo, pego o 8 aqui, ele tá menos, ele vai passar positivo somando, né, que vai dar x menos 20. Certo? Por quê? Porque eu vou jogar esse aqui pro outro lado aqui, ó, para esse lado aqui. Então, por isso que vai ficar menos 20. A segunda, um número natural adicionado ao seu antecessor é igual a 407. Então, esse número natural eu não tenho, ele é x, adicionado ao seu antecessor. Então, adicionado a x, antecessor, o que é antecessor? É menos, né? Antecessor é um número, é um menos, né? Aqui, se eu tivesse aqui 406, o antecessor de 406, ele é 405. O antecessor de 408, ele é 407. Então, vamos ver aqui, ó. Então, x mais x menos 1, né? Porque ele é um antecessor, por isso que eu estou pondo menos 1, que é igual a 407. Então, se eu pegar aqui, ó, 2x menos 408, que é igual a 0.
Então fica a expressão assim, tá? Lembrando que aqui a gente está montando a expressão. A letra C. A idade de Felipe é o dobro da idade de seu irmão, mais 5 anos. As idades dos dois irmãos somam 25 anos, ou seja, se eu pegar as duas idades aqui e somar, ele tem que dar 25. Ele não pode passar de 25. Essa é a ideia, tá? Então ele vai ficar, a idade de Felipe é o dobro. Então o dobro eu já sei que é 2x, mais 5 anos. Tá aqui, 5 anos. A idade do outro irmão eu não tenho, é x, né? Então ficou igual a 25. Aí se eu pegar x mais 2x é igual a 3x menos 20. Que é a equação que eu estou procurando. Augusto comprou um fogão por R$640. Ele deu de entrada R$80 e dividiu o restante em 4 prestações mensais e iguais. Então, a entrada dele, 80 mais 4 prestações, eu não tenho o valor das prestações, então é 4x. Que é igual, qual que é o valor total? 640, então fica aqui, ó, 640. Aí para mim simplificar, né? Eu pego 80 menos 640 e ponho aqui, vai ficar uma equação, 4x menos 560, a montagem dessas equações, entendeu? Então aqui, para vocês entenderem melhor, é bom pegar, copiar no caderno, tá? Novamente aí, e tá vendo aqui, e tá vendo aqui, por exemplo, o dobro, tá aqui, aí o 8, né? É menos ou é mais? Aqui ele já tá falando, ó, subtraído. Então, isso aqui é mais a parte de interpretação para a gente conseguir fazer corretamente. E o resultado aqui, né, é a simplificação disso aqui. Ele poderia parar aqui? Poderia, ó. Ele poderia ficar assim só. 2x menos 8, que é igual a x mais 12. Né, que seria o... ela pode ficar aqui, que depois... Porque ele só está pedindo a equação. Mas aqui ele simplificou. Certo? Está correto também. O 10. O 10 a gente está fazendo aqui as análises cartesianas, né? As coordenadas, que é o cartesiano. Então, o primeiro passo aqui é entender isso aqui. Como que eu faço? Primeiramente, sempre olha isso aqui, ó, o todo. O que é o todo? Todo essa grade aqui, certo? Depois, esse espaçozinho aqui quadradinho, que é muito importante a gente fazer essa análise, certo? Depois eu olho essa numeração aqui, ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Esses números. Como que tá aqui também, ó? 1, 2, 3, ou seja, o distanciamento é iguais, certo? Então é a primeira análise que eu tenho aqui, ó. Então essa distância daqui e aqui, ela é igual a essa daqui aqui. Essa distância daqui aqui, ela se torna igual também daqui aqui, certo? O próximo passo, olhar onde está o x. O x está aqui, ó. Encontrei ele aqui. O y está aqui, certo? Outra análise que eu tenho que observar, ele está para o lado esquerdo ou está para o lado direito? Ele está para o lado direito, ou seja, todo para cá, daqui para cá, é positivo, certo? E daqui para cima, o y para cima aqui, que está apontando para cima, que está indo para cima, então ele é positivo também, certo? Então eu já fiz várias análises aí, tá? Agora é identificar os pontos. Esse ponto aqui, vamos identificar todos esses pontos. Então eu tenho aqui, ó,
5 até 5 e 1. Lembrando que eu sempre começo do X, tá? Então o X é aqui na horizontal, o Y aqui na vertical. Então eu começo sempre do X. Então aqui eu tenho, vamos pegar esse ponto aqui, ó, para o ponto O lá. Então vai ficar, ó, vem aqui, daqui eu venho aqui, né, que tá 6 e 4. Então achei esse outro ponto. Esse aqui, ó, é 2 e o ponto P, ó. Então ele é assim, ó. Note aqui, ó, como que é para que faz a análise, tá? O 4, ele sai daqui e para aqui, ó, nesse ponto aqui. Que é no caso ali eu tenho o peão ali. Então, ele é 4 e 5. Daqui eu continuo o ponto N, certo? Que vai ser daqui, né, que para aqui, cruzando aqui, até aqui no 7. E o ponto M, né, que eu posso analisar. Lembrando que a ordem aqui de análise não importa, tá? O importante é entender aqui todo o cartesiano aqui. Pronto, entendi agora. Então, recapitulando, o X. O X sempre é aqui, ó. Ele sempre está aqui na horizontal e o Y na vertical. Todas as vezes que eu vou achar os pontos cartesianos, eu começo com X, tá? Direcionando até chegar em Y. Certo? Agora, o que é a pergunta? Determine em que ponto se localizará o peão quando ele for deslocado para um ponto. Aí, a letra A, cujas coordenadas x e y tenha 2 unidades a menos que a do ponto atual. Certo. Vamos agora, como nós já entendemos aqui, né? Vamos apagar aqui para ficar mais fácil o raciocínio. Ó. Por aqui mais. Cujas coordenadas x e y tenha 2 unidades a menos que a do ponto atual. Por exemplo, eu tenho que analisar esse peão aqui. O ponto dele está aqui. Então, o x e o y, 2 unidades a menos. Então, para a direita, igual nós aprendemos, nós vimos que é o positivo. Para a esquerda é o negativo. Então, se eu quero mudar duas posições de x, então eu começo, aqui é o ponto de origem, opa, aqui é o ponto de origem, aí eu conto aqui, ó, 1, 2, certo? Aí o que ele me diz aqui de novo, ó, o x eu já encontrei, aí ó, tenham 2 unidades a menos, que é a do ponto atual, x e y. Então y eu sei que é aqui na vertical, então eu vou contar aqui, ó, 1, 2. Então a primeira resposta aqui minha é a letra P. É o P. Então a letra A é o P. Letra A. A letra B, cuja coordenada y tenha 2 unidades a mais que a do ponto atual, e a coordenada x seja mantida. Então, 2 coordenadas a mais, ó. Então é só contar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Uma, porque ele sai daqui, ó. Então, 1, 2, é a letra N, certo? Então, aqui, a outra aqui é a letra N.
Então pega aqui a letra B e a letra N. Vamos marcar aqui para depois ver que a gente está correto ou não. A letra C, cuja coordenada x tenha 3 unidades a menos que a do ponto atual. Coordenada x, 3 unidades a menos que o ponto atual. Então, para cima ele soma, ele é a mais. Para baixo ele é a menos, né? Cuja coordenada tenha 3 unidades a menos que a do ponto atual e a coordenada y tenha 2 unidades a mais, ou seja, a coordenada y a mais, então ele conta para direita. Então eu conto aqui a letra C, 3 unidades, então dá 1, 2, 3. A coordenada x, né? Primeiramente a coordenada x tenha 3 unidades a menos. Então, coordenada x. Então, desculpa aí. É para esse lado aqui. Então, fica 1, 2, 3. Coordenada x. E a coordenada y tenha 2 a mais. 2 a mais. Então, eu vou subir aqui para cima. Ó. 1, 2. Então, o próximo ponto que eu achei é a letra M. Então, é P, N e M que nós achamos. Então, pessoal, a gente sempre tem que fazer essa análise, viu? Matemática é isso aí, a gente quebra a cabeça mesmo, viu? Não tem como se não usar o raciocínio, tá? Para procurar entender mesmo. Agora a letra D, ó, cuja coordenada x tenha uma unidade a mais que a do ponto atual. Coordenada x tenha uma unidade a mais que a do ponto atual. E a coordenada y tenha 4 unidades a menos. Então, cuja coordenada x tem uma unidade a mais. Coordenada x, então, seria aqui. E o y, coordenada y tem 4 unidades a menos. Então, aqui, vem um aqui, né? Aí eu conto. 1, 2, 3, 4. Então, é a letra Q. Então, o ponto que eu estou procurando é a letra Q. Vamos ver aqui. Então, nós achamos lá o ponto P, né, no ponto N, ponto M e ponto Q, que nós acabamos de achar aqui. Então, está correto a análise que nós fizemos. Que esteja 2 unidades à direita e 1 unidade abaixo do ponto atual. 2 unidades à direita, ó. Então, está aqui. Então, vamos achar aí. 1, 2 e outra abaixo aqui. Pronto, achou a letra O. Vamos só confirmar, né? Tá aqui então, pessoal, achamos todos os pontos. Então, novamente falando, pare o vídeo, a videoaula, entendeu? Vê novamente para vocês entenderem bem como que faz esse tipo de questão, tá? Que através dessa videoaula tá bem assim, bem de uma maneira bem prática e fácil de entender. Aqui na letra 11, né, a coisa assim que seria a planificação, né, pra gente relembrar o que é planificação e identificar aqui, né, igual a letra A aqui, né, tá aqui, né, essa caixa aqui, né, e a letra B, que seria o formato dessa pirâmide aqui, né? Ao jeito que ela é, ó, só vai memorizando. Isso aqui cai muito nas provas, né? Isso aqui é uma forma cilíndrica, né? Que é a letra C. Que vai estar aqui embaixo, aqui, que é o cilindro. E a letra D, que é essa forma aqui, né? Que é a planificação disso aqui.
Tá aqui então. Tá, isso aqui é mais uma análise, né? Olhar aqui e olha aqui, ó. Né? A gente sabe que isso aqui é o fundo, ó. Que é esse fundo aqui. Esse aqui é a lateral que fecha aqui, né? Aí depois a gente tem o contorno aqui fechando e mais duas aqui, né? Que é essa parte aqui e essa aqui que fecha aqui. Então é assim que a gente vai analisando essas figuras. É uma coisa que eu tenho certeza que vocês têm um bom conhecimento já nisso aí, né? Agora esse aqui é uma atividade que parece fácil, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa dificuldade para fazer ela, que nós temos que fazer uma análise nela para conseguir um resultado bem positivo, tá? Para boa interpretação. Primeiramente, todas as vezes que eu vejo isso aqui, eu vejo um todo aqui, ó. Eu vejo tudo isso aqui. Primeiro passo, identificar isso aqui, certo? Identifiquei isso aqui, vou identificar agora o quadrado aqui, ó. Então, esse quadrado tá dividido em vários quadrados, né? São quadradinhos iguais. Beleza. Agora, segundo passo, eu tenho uma figura aqui que é um triângulo. O que eu faço? Eu transformo ele, assim, ilusoriamente, ó, em um retângulo, que vai ficar aqui 4. Ficou um quadrado. 4 para cá e 4 descendo, um quadrado. E aqui também um quadradinho, para ficar mais fácil a minha análise. Então eu fazendo isso aqui, ó a diferença que dá agora para mim fazer qualquer tipo de análise. Tá vendo a melhor visão que eu tenho? Qual é a área de cada triângulo? Então, como que eu vou saber a área de cada triângulo? Se eu tenho aqui, ó, eu não formei um quadrado aqui. Se eu pegar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 2, né? Por quê? Porque eu só tenho a achurada aqui, igual a achurada é a parte pintada, tá? É a metade. Então, se eu tenho aqui 4 unidades aqui, ó, de quadradinho, para formar, né, para formar esse triângulo, então eu divido por 2 aqui, ó. Então vai ficar 2. Isso aqui é 2. Aqui, quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes... Aí 1, 2, 3, 4. Né? Então, 4 vezes 4, 16. Então eu tenho aqui 16 quadradinhos. Tá vendo como fica fácil? Agora, se eu pegar, como eu tenho 16 quadradinhos para formar o quadrado inteiro, o quadrado maior inteiro, eu vou dividir por 2, porque eu só tenho a metade dele pintado. Aí eu acho a área. Tá vendo? Eu não preciso fazer cálculo nenhum matemático, só usando o raciocínio. Dessa forma aqui, dessa técnicazinha, tá? Então, aqui, ó, dividido por 2 vai ser 8. Né? Porque 16 dividido por 2 é 8. Então, vou ter 8 unidades aqui. Determine a razão entre a área do triângulo 2 e a área do triângulo 1. Então, o que é a razão? A razão nada mais é do que eu pegar toda essa área pintada aqui e dividir por essa área pintada aqui. Aqui eu já sei que é 2 e aqui eu sei que é 8. Então, o maior número fica em cima, né, na divisão. 8 dividido por 2 é igual a 4. O que esse 4 significa? Esse 4 significa que essa área aqui pintada, ela aumentou 4 vezes. É o que nós vamos entender agora na terceira aqui, ó. O que você observou sobre a medida da área do triângulo 2 em relação à medida da área do triângulo 1? Então aqui já está a resposta aqui, né? Nós podemos acompanhar, ó. A medida da área do triângulo 2 é o quádruplo da medida da área do triângulo 1, certo? Então a razão eu encontro a quantidade ampliada aqui, ó. Entendeu? Então, fixe isso aí, né? Repetindo, refaça para a videoaula, tenta entender, tá?
para vocês terem um bom conhecimento. Agora vamos para a segunda situação, semelhante também. Só que agora, note que aqui a gente não tem só unidade, a gente já tem o valor de unidade, entendeu? Que é 2 centímetros, ó. 2 centímetros aqui, então a primeira análise que nós fizemos. Então, voltando ao assunto lá, né? Primeiro passo, eu acho tudo, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Pronto, já deu uma melhorada. Agora, vamos fazer isso aqui, ó, sempre transformando em quadrado ou retângulo. Então essa piscina aqui, vamos transformar ela. Eu não sei o que que tá pedindo, tá? Então eu faço isso aqui tudo virar um retângulo, para ficar mais fácil o meu raciocínio, para mim evitar o máximo de fazer cálculo. Somente através do raciocínio resolver a questão, tá? Então, qual que é os dados? A medida real do comprimento da piscina de Ricardo é igual a 3,6 metros, ou seja, 3 metros e 60. Então eu tenho 3 metros e 60, tá? Que é a largura aqui, ó, que é esse comprimento aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Então daqui a aqui eu tenho 3,60. Então aqui eu não tenho aqui 2 centímetros. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar aqui, ó, 6 vezes 2 é 12. Então eu encontro 12 aqui. Então aqui eu tenho 12 centímetros aqui. E aqui eu tenho 24, 36. Então eu tenho mais 36 centímetros aqui. Só que ele quer saber isso aqui, ó, a medida real. Como que eu faria isso aqui sem precisar fazer muito cálculo? Da seguinte forma. Tá vendo o número aqui, ó, metros? Eu transformo esse número para metros. Então, 3 para centímetros. E como que eu faço isso? Multiplicando por 100. Por quê? Porque eu sei que 1 metro, tá? 1 metro ele corresponde a 100 centímetros, não é? Então eu tenho 1 metro. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros, ó. 100. Só isso, ó. A gente faz de cabeça aqui, ó. 100 vezes 3,6, que é igual 360. Então eu achei 360. Essa é a medida de 3, aqui. Então daqui até aqui eu tenho 360. Aí eu tenho 12, né? Eu tenho 12 centímetros que eu achei. Então eu preciso achar aqui a metragem real. Então, que ele quer é real, né? A resposta que ele quer é real. Então o que que eu faço? Se eu tenho 12 ali, eu vou pegar 360, né? E já vou dividir aqui, ó, facinho, facinho, por 12, ó. Divido por 12. Por quê? Porque cada espaçozinho unidade dessa aqui tem 2 centímetros. E como eu tenho 6 unidades, eu tenho 12. Certo? E ao mesmo tempo, essa distância daqui e aqui é 3 metros e 60. Ou 360 centímetros. Então, eu preciso achar aqui essa distância aqui. De cada... Quantos centímetros tem daqui e aqui, ó. Certo? Um quadradinho desse. Então, vai ficar aqui 36 dividido por 12 é igual a 3. Sobra o 0, 30. Então, eu tenho 30. Só que eu tenho aqui, cada um aqui, eu tenho 2, ó. Então, eu multiplico por 2.
Então isso aqui eu achei unitário, então eu vou multiplicar por 2. Então que é igual a 60, né? 2 vezes 30, 60. Tá. Como que eu sei agora, ó? Vocês concordam? Se eu pegar esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos que é 6 vezes 6? Né? 36. 6 vezes 60, 360. Então eu tenho já os 360 centímetros aqui, certo? Então a distância de cada quadradinho aqui, cada lateral do quadradinho é 60. Então aqui ele quer saber essa largura aqui, ó, né? Da largura da piscina. Então eu tenho aqui, ó, 60 mais 60 mais 60. Ou seja, eu vou ter 60 mais 60 dá 120 centímetros. Mais 60, 180 centímetros. Ou seja, eu convertendo em metro dividido por 100 vai dar 1,80. Certo? Que é o valor que eu estou procurando. Entendeu como é mais fácil? Ó, agora vamos para a segunda. Como eu já achei esse valor aqui, ó, do quadradinho, da parede dos fundos da área de convivência, eu tenho que achar em metros reais aqui, ó. Então eu tenho 60, aí eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 6 é quantos? Não é 48? 48. Acrescido zero dá 480. Dividido por 100, 4,80. Então daqui até aqui eu tenho 4,80 metros. Tá vendo? Nós fizemos pouco cálculo para resolver isso aqui. Vamos ver que tá certo? Tem o resultado embaixo. A parte matemática feita, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então nós teríamos que fazer todo esse cálculo aqui, ó, né? Que é 12 dividido por 3,6 vezes 100, que é aquilo que nós fizemos a transformação. Só que nós fizemos na parte prática, só usando o raciocínio, entendeu? Aqui, ó, a largura da piscina é 1,80. Se você pegar isso aqui, ó, 1,80 dividido por 60 centímetros, né? Você vai achar aquelas 3 unidades ali, ó. Que tá aqui, ó. 60 mais 60 mais 60, das 3 unidades. Então, cada unidade dessa aqui tem 60 centímetros. Né? Então, eu tenho a largura real aqui, de tudo. Certo? Então, olhando aqui, ó. A letra B, ó, 480 centímetros dividido por 100, ó. Olha lá, achamos aqui, ó. Notaram que nós não precisamos nem fazer cálculo? Como essas provas, ela é muitas questões, então é muito importante a gente aprender, né, essa linha de raciocínio, essa técnicazinha aí, né, que vai auxiliar muito vocês a fazer, né? Recapitulando, é muito importante. Primeiro analisa o tudo, analisa toda essa parte aqui, ó. Aí depois você começa a perceber o que que tá dentro. Faz a transformação, tudo aqui, ó, virar tudo em retângulo ou quadrado, certo? Que daí você vai conseguir um bom raciocínio para resolver a questão de uma maneira eficaz. O 14, né, que já nós estamos no penúltimo, é assim: Luciana aplicou um questionário de entrevista na escola onde estuda com o objetivo de pesquisar informações sobre o gosto pela leitura dos estudantes. Para informar os dados de sua pesquisa, ela construiu o gráfico a seguir. Então tá. Então, Luciana fez esse gráfico aqui. Então, nos gráficos, né, conforme nós já estudamos, já tivemos uma videoaula dessa anteriormente aí, né? Então, aqui, ó, o que que a gente tem que analisar nos gráficos? Ó? Mesma coisa, ó. 0, 10, 20 e 30. Note que está subindo de 10 em 10, ó. Certo? 10 em 10. Aí está dividido em dois grupos, né? O grupo do ensino fundamental 2 e o grupo do ensino médio, certo? Aí a coluna azul, tá?
tá escrito não gosto, a coluna seria laranja aqui, né? Vamos falar laranja, eu acho que não é essa a cor, mas vamos adotar como laranja, gosto um pouco, e o cinza aqui, gosto muito. Então aqui nós já temos uma base de informações. De acordo com as informações do gráfico, responda: quantos foram os entrevistados da pesquisa de Luciana? Bom, quantos foram os entrevistados? E agora, como que eu vou saber, né? Eu não tenho dado nenhum. Mas vamos reler o início? Diz assim, ó: Luciana aplicou um questionário de entrevista na escola onde estuda, com o objetivo de pesquisar informações sobre o gosto pela leitura dos estudantes. Para informar os dados de sua pesquisa, ela construiu o gráfico a seguir. Sim. Então, fica assim, ó. Como que eu vou descobrir agora quantos foram entrevistados? Da seguinte forma. Eu pego aqui do fundamental, né? Ela não especificou, ela perguntou quantos, então é todos, né? Então aqui, ó, eu não tô no 20 aqui, então a gente já marca 20 mais 60, 80. 80 mais 40, 120. Só aqui deu 120. Aí mais 120 mais 10, 130. 130 mais 20, 150. 150 mais 50 dá 200. Ou seja, quantos foram os entrevistados na pesquisa de Luciano? É a somatória de todas as colunas aqui, que vai ser 200, certo? Agora, quantos entrevistados estão cursando o ensino fundamental 2? Tá. Quantos entrevistados? Então aqui nós acabamos de contar, né? Que é 20 mais 60, 80. Mais 40, 80 mais 40, 120. Então nós temos 120, né, cursando o ensino fundamental 2. E quantos cursam ensino médio? Nós vimos que era 200 o total, né? Menos 120, logicamente seria 80, mas vamos confirmar. Então, 10, tá aqui o de azul, 10, mais, ó, 20, tá aqui, 30. 30 mais 50, 80. Então, aqui, ó, quantos cursam o ensino médio? 80. Então, tá. Quantos entrevistados gostam muito de ler? Então, quantos entrevistados? Ela não especificou. Note que ela não especificou se é fundamental ou médio. Se ela não especificou, e como nós não estamos analisando o gráfico, é a somatória do fundamental mais o ensino médio. Agora, nós só temos que identificar onde está. Gosto muito. Então, gostam muito de ler. Gosto muito é o cinza. Então, a gente pega 40, né, que é o cinza, ó, 40 mais 50. Então, é 90, né? Quantos entrevistados gostam muito de ler? 90. 50 mais 40 dá 90. Quantos entrevistados em ensino médio não gostam de ler? Não gostam. Tem isso aí? Tem. Tá aqui, ó, não gosta, é o azul. Ensino. Então, aqui foi especificado, ó, ensino médio. Então, ensino médio tá aqui. Então, quantos que eu tenho aqui? É o 50. Que não... que não gosta, é o azul. Então, são 10. 10 pessoas não gostam do ensino médio de ler. A letra D, né? Que percentual do total de estudantes entrevistados gostam muito de ler? Tá, gostam muito, tá aqui. Aqui ele não especificou novamente, né? Se é fundamental ou médio. Então eu vou somar os dois. Então eu tenho aqui 40 mais 50, é 90. 90 dividido por 200, porque é o número máximo, né? O todo disso aqui é 200. Então 90 dividido por 200, eu vou encontrar 45. Então 45%.
certo? Vocês podem fazer aí, depois nós vamos ver lá, mas vocês podem fazer aí que vai dar 45, que é 90 dividido por 200, tá? Que é a quantidade total, né? E essa partezinha aí desses aí. Que percentual dos entrevistados do ensino fundamental 2 gostam um pouco de ler? Bom, fundamental gosta um pouco. Então nós temos aqui, ó, 60. Aqui ele especificou. Se ele especificou, eu não posso usar o valor total, concorda? Ele especificou fundamental. Então, o que é que eu tenho que saber aqui? A parte desse todo, uma parte, né, do todo. Então fica assim, ó, 20 mais 60, 80, mais 40, 120. Então eu tenho 120, é o total de entrevistados no fundamental. Então já tem esse valor, tá? Vamos para o próximo raciocínio. Que percentual dos entrevistados do ensino fundamental 2 gostam um pouco de ler? Tá. Gosta um pouco. É só o laranja aqui. Então o laranja aqui é 60 e a quantidade total, né, é 120. Então vai ficar 60 dividido por 120, ou seja, 50%. Então tá aqui os resultados, né? 200, 120, 90, 10, né? E 45% e 60, né, por cento. Oh, desculpa, 50% aqui, que é 60 dividido por 120, dá 50%. Agora a última questão, né, que é baseada assim para o entendimento, né, do aluno a criar as colunas, barra, né, e linhas, coluna de linhas. Nós vamos aprender agora aqui, ó, como que faz. Primeiro passo, analisar esses dados. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Período, né, de 2020, consumo de água da escola aprendiz, consumo em metros cúbicos. Então eu tenho 180, 200, 190, 220, 150. A tabela a seguir apresenta o consumo de água em metros cúbicos, né, na escola aprendiz durante 5 meses. Certo? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Represente os dados dessa tabela em um gráfico de. O primeiro gráfico, colunas, nós sabemos que é na vertical, né, que é vertical. Barras, a barras, nós sabemos que é assim. E linhas, nós sabemos que é um dado assim, né, é uma linha mesmo, né. Sai aqui de um ponto mínimo, sobe, desce, sobe, né. É assim que nós vamos montar. Então, o primeiro passo aqui vai ficar assim, né. Então aqui, outra coisa que eu tenho que analisar é o espaçamento tá de quantos, ó. Eu tenho 180, 190. De 180 para 190 não falta 10, ou seja, de 190 para 200 não falta 10, ou seja, esses espaços está de 10 em 10. Então eu vou começar no meu gráfico de 0, né, de 0 a 200 e pouco, que o maior número aqui é 200, né? Opa, 220. Então vai ficar entre 230. Aqui no caso ele fez um pouquinho a mais, né, que é a resposta aqui, mas poderia ficar aqui em 230 também, né? Não teria problema nenhum. E colocar os dados, ó. O primeiro mês não é agosto? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E fazer uma coluna aqui, né, que é um desenho aqui do retângulo, né, retangular aqui na vertical, né, com espaçamentos iguais aqui, ó, nunca esquece, igual o vídeo passado que eu já expliquei como que faz nessas colunas, né? Então aqui sempre esse distanciamento é iguais, certo? E o que vai diferenciar é essa altura aqui, né? No caso agosto 180, setembro 200, né? Aí outubro 190, novembro 220 e dezembro, né, 150. Barras.
As barras, né? É a mesma coisa, ó. Veja bem aqui como que faz, ó. É agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Sempre seguindo essa ordem, não esqueça, né? Aqui, ó, de 0, 10 em 10, ó, foi até 240 também, né? E colocou aqui, né? Obedecendo aqui, ó, linha aqui, ó. Tem uma linha imaginária aqui, ó, né? Setembro, né? O valor, ó, tá vendo? Bem tranquilo para fazer os gráficos, tá? Preste bem atenção nisso aí, né? Sempre obedecendo essa ordem de como se lê as coisas, né? Para você colocar. E o gráfico de linha, que é a última coisa aqui para a gente ver, né? Ó, aqui, como ele começa já em 180, né? Não precisa, não há necessidade também de você fazer o gráfico lá começando do 0 para cima de 10 em 10, né? Aí começou aqui do 140, né? Que pegou os 150 aqui, o último ponto dele, né? Então ele começou com 180, ó, aí setembro 200, né? Aí depois ele deu uma queda em outubro, ó, outubro bem aqui, ó, bem no rumo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele quedeou para 190, após em novembro ele subiu lá para cima, lá para 220, e ao mesmo tempo ele teve uma queda em dezembro, né, para 150. E assim, pessoal, nós chegamos agora ao final dessa aula, né? Embora bastante, muito tempo, né, de aula, mas eu espero que vocês tenham entendido bem aí, tirado dúvidas, né? E qualquer coisa vocês podem me chamar, tá? E amanhã vocês tenham uma boa prova aí, tá? Então, um bom decorrer da semana aí para vocês, tá? Qualquer coisa é só me chamar no zap.